Hoje vai ser só por aqui. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, sem mais esperas. Vamos lá. Bom, gente, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz da gente recomeçar, né? Da gente iniciar a segunda temporada de lives da Incorporação na Prática. Era um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, mas para quem tá me acompanhando mais de perto, sabe que eu andei envolvida no desenvolvimento de outros cursos e outros produtos para atender a vocês, a demanda de vocês. Para quem tá chegando agora, a gente teve uma primeira temporada de lives que começou no dia 4 de janeiro e foi até o final de março, onde a gente tinha lives diárias. E a gente apresentou muito conteúdo importante para o mercado, conteúdos inéditos para o mercado, porque essa é a proposta da Incorporação na Prática. A partir de hoje, a gente retoma essas lives, sendo toda terça e quinta às 10h10 da manhã, aonde durante todas as lives, eu vou apresentar conteúdos bastante relevantes. São aulas, tá? Para quem já me segue há um tempo, sabe que eu sou muito prática, que eu sou muito objetiva, por isso que o nome da empresa é Incorporação na Prática. Meu objetivo aqui é que vocês tenham um conteúdo, então eu não vou ficar fazendo lives muito longas, tá? Hoje a live vai ser um pouquinho mais longa, porque a primeira eu tô explicando um pouquinho da regra do jogo, mas o meu objetivo com vocês é sempre fazer lives de 20 e 30 minutos, terça e quinta, pra gente discutir temas super relevantes para o mercado de incorporação imobiliária. Hoje, o que eu preparei para vocês foi uma live onde a gente vai falar sobre incorporação imobiliária, como começar do zero. E eu já começo dizendo, não compre o seu terreno. Você não começa fazendo incorporação imobiliária pela compra do terreno. Para, respira fundo, eu sei que tem muito incorporador que a primeira coisa que faz é comprar um terreno para depois pensar o que vai fazer nele. O que eu estou trazendo para vocês aqui, o que eu quero que vocês entendam é que a forma correta, a forma ideal, a forma que vai entregar o melhor resultado para a sua empresa e para o seu negócio é fazer do jeito que eu vou apresentar agora. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou apresentar para vocês uma sequência de etapas necessárias para você conseguir desenvolver uma incorporação imobiliária eficiente, com rentabilidade, com lucratividade, com competitividade no mercado. Lembrando que essas lives, a partir de hoje, ficarão disponíveis apenas por 24 horas. Quem está comigo aqui ao vivo, assiste. Você consegue assistir o replay por mais 24 horas, mas depois disso, a gente vai passar um resumo dentro do grupo do Telegram, onde você consegue, inclusive, acessar o meu caderninho. Para quem já me acompanha nas lives faz muito tempo, sabe que eu faço um resumo da live no meu caderninho, faço à mão mesmo, porque a ideia é ser uma coisa prática para vocês. Então eu faço um resumo de tudo que eu vou falar e lá no canal do Telegram vocês recebem esse resumo inteiramente gratuito para que vocês consigam ir acompanhando esses conteúdos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender e que tem que ser muito claro na cabeça de todo mundo que quer trabalhar com incorporação imobiliária. Você não começa incorporação imobiliária pelo terreno. Você não começa incorporação imobiliária comprando o terreno. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer na hora de começar a desenvolver uma incorporação imobiliária? Planejamento estratégico. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro, os meus alunos já conhecem essa metodologia. E o ponto é o seguinte, existem diversas modalidades de negócio disponíveis no mercado. E existem diversos terrenos com VGVs diferentes que vão entregar resultados diferentes. Se eu, como incorporador, não sei o que eu preciso, eu vou comprar o terreno errado, eu vou entrar num negócio que não está adequado à minha segmentação e eu vou me dar mal. Então, a primeira coisa é, faça o planejamento estratégico da sua empresa. Quando você vai fazer o planejamento estratégico da sua empresa, você vai definir qual é o VGV que eu estou buscando. Qual é o VGV que eu quero? VGV, Valor Geral de Vendas. Qual é o VGV que eu preciso fazer por ano ou a cada 2 anos? Qual é o tipo de produto que eu tenho que lançar? A partir do momento que eu defini no meu planejamento estratégico que eu tenho que fazer 5 milhões por ano, que eu tenho que fazer 30 milhões por ano, eu não vou correr atrás de terreno que vai me entregar 2. Porque se eu for fazer um terreno de 2, eu vou ter que fazer 15 negócios para chegar na minha meta de 30. Então, sempre que a gente definir o nosso planejamento estratégico, eu vou definir qual é o meu VGV necessário para levantar da cama de manhã. Qual é o tipo de negócio que eu quero desenvolver. Eu fiz aqui a minha colinha, vou ficar olhando para ela também. Outra coisa muito importante, eu tenho que definir qual é o posicionamento da empresa.
Eu vou trabalhar com MAP, eu vou trabalhar com produto popular, qual é a segmentação e qual é o nicho que eu vou trabalhar. E depois eu tenho que entender em que momento o mercado está. E aí a gente fala sobre ciclos do mercado imobiliário, que é um tema também que eu abordo bastante nas minhas conversas com os alunos, nas lives. A gente vai falar sobre isso nas próximas lives aqui, a gente vai discutir esses assuntos. Mas quando eu falo sobre ciclos do mercado imobiliário, eu entendo em que momento eu estou do mercado e o que o mercado espera de mim. Então existem momentos em que a gente tem que colocar toda a nossa força em lançamento. E existe um momento que a gente tem que colocar toda a nossa força em estudar novos negócios, tá? Qual que é a segunda coisa que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa é o planejamento estratégico. Qual é a segunda coisa que a gente vai fazer? Inteligência de mercado. Dentro de inteligência de mercado, eu vou precisar, então, estudar o mercado, as segmentações de mercado e os nichos de mercado para descobrir qual é o tipo de mercado que eu quero atuar. Existem inúmeros. A gente vai ter uma live falando só sobre isso mais pra frente. Depois que eu olhei para o mercado, para a segmentação e para o nicho, e eu tomei uma decisão de qual é o tipo de produto que eu quero trabalhar, por que eu tomei essa decisão, Carol? Porque eu fiz uma análise de mercado e eu vi qual é a região que tem uma demanda específica. Então, por exemplo, eu estou numa região que você já percebe que existe uma demanda por produto Casa Verde e Amarela. Então, você vai buscar terrenos que atendam a essa demanda. E você vai se planejar para desenvolver produtos que atendam a essa demanda. Ah, na minha região existem várias universidades, então talvez o interessante seja eu trabalhar com empreendimentos menores para fazer locação. E aí você vai vender para investidores que vão alugar esses imóveis para estudantes. Então, toda vez que a gente for olhar para o mercado, a gente vai entender o que esse mercado quer, qual que é a demanda existente nesse mercado. Então, primeiro eu fiz o planejamento estratégico, depois eu entro para a parte de inteligência de mercado. Olhei o mercado, vi a segmentação, vi o nicho para escolher aonde eu vou atuar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar o meu público-alvo, porque para cada tipo de produto, para cada segmentação, isso a gente vai ver também no detalhe mais para frente, mas para cada tipo de produto eu tenho um cliente específico. Não adianta nada a gente ficar com aquela mentalidade ainda de outdoor, né? Eu coloco a imagem do meu produto e eu torço para que alguém vá, olhe para o meu produto. A gente não trabalha mais desse jeito. A gente vai ver mais para frente quando eu falo sobre marketing digital, né? A gente tem que aprender que a gente desenvolve o produto para um público-alvo específico. E esse público-alvo é que vai ser atingido por todas as minhas ações. A gente não trabalha mais com essa visão de outdoor, que é é você espalhar o seu produto e torcer para que qualquer pessoa que veja o seu produto fale, eu quero comprar esse produto, enfim. Então, definição de público-alvo. Porque quando eu entendo o que o público-alvo quer, eu desenvolvo apenas o que o público-alvo quer. E muito incorporador se confunde porque ele acha que ele tem que produzir o produto que ele quer. Incorporador não tem que querer nada, gente. Incorporador não tem que querer nada. Quem tem que querer é o público-alvo, é o mercado. Então, a partir do momento que o incorporador entendeu o mercado, entendeu a demanda, fez uma análise comparativa dos produtos que estão disponíveis no mercado e olhou para o público dele, falou como é que esse público se comporta, o que ele consome, aonde ele vai, que tipo de comida ele come, o que ele faz no lazer dele. A partir do momento que ele entende esse público-alvo, ele vai desenvolver um produto que atende esse checklist. Ele não vai entregar nem mais, nem menos. E o incorporador muitas vezes peca entregando muito mais do que o cliente quer. E aí ele está perdendo dinheiro. Simples assim. Então, entender o público-alvo serve para você ser muito assertivo no desenvolvimento do produto. Depois disso, obviamente, a gente vai fazer uma análise comparativa para entender quais são os produtos disponíveis no mercado, o que existe disponível no mercado, antes de eu começar a desenvolver o meu. Porque eu volto a dizer, incorporador não tem que querer nada. Incorporador não tem que desenvolver um produto da cabeça dele. O incorporador tem que ler o mercado e desenvolver o que o mercado quer. Simples assim. Quando a gente faz esse dever de casa, então eu fiz meu planejamento estratégico, depois eu fiz a minha inteligência de mercado, o incorporador vai fazer o quê? Ele vai desenhar qual é o mix de produto que ele quer fazer no terreno dele. Então ele vai dizer, eu vou querer 60% 2Q, 40% 3Q, vai ter lazer completo. Não vai ter lazer, dependendo da segmentação e do nicho de mercado, eu vou desenvolver um produto X ou Y. Aí eu vou olhar, por exemplo, qual é a eficiência de projetos
que eu tenho para cada tipo de produto. A gente vai entrar nesses detalhes. Se eu estiver falando conceitos muito novos, fiquem tranquilos que mais para frente a gente vai entender isso com calma. Depois eu vou falar, ok, meu produto ele é popular, meu produto ele é MAP, a minha eficiência de produto é 60%, é 70%, ou seja, 60% do que eu estou construindo eu estou vendendo, 70% do que eu estou construindo eu estou vendendo. Aí eu vou entregar esse mix de produto para quem? Para o arquiteto. E é o arquiteto que vai fazer o meu estudo de massa e o meu quadro de áreas. O que é o estudo de massa? Então eu já estou na etapa 4, né? Então vamos lá. Primeiro eu fiz o planejamento estratégico, depois eu fiz a inteligência de mercado, depois eu fiz o desenvolvimento do mix de produto, onde o incorporador lê o que o mercado quer junto com o público-alvo e disse de forma descritiva o que ele imagina que é a vocação para aquele terreno, o que ele imagina de produto para aquele terreno. Aí, a quarta etapa é o estudo de massa e o quadro de áreas, quando o arquiteto entra no jogo e o arquiteto vai desenvolver a melhor solução arquitetônica para o mix de produto que o incorporador desenvolveu para aquele terreno. Então veja, o incorporador diz o que deve ser feito e o arquiteto estuda a legislação do terreno, estuda todos os condicionantes técnicos do terreno para entregar a melhor solução arquitetônica para o que o incorporador concebeu como produto. Então quem concebe o produto é o incorporador. Carol, pode ser o arquiteto também? Pode, se o arquiteto estiver fazendo inteligência de mercado. Se o arquiteto estiver monitorando o mercado, claro, aí o arquiteto é quem vai fazer esse desenvolvimento do mix de produto. Então o arquiteto vai fazer um estudo de massa e um quadro de áreas. O que é um estudo de massa? É um projeto, um cenário de projeto hipotético, aonde ele já vai ver as massas das torres, o número de vagas de garagem, a setorização, o acesso é por aqui, né? Então ele vai criar uma setorização e ele já vai criar as áreas. E com isso ele vai preencher um quadro com essas áreas também. Depois disso, etapa 5, a gente vai fazer um orçamento parametrizado, porque sim, não tem a menor possibilidade da gente fazer um produto sem antes saber quanto custa. Essa é a parte mais importante. A gente criar, papel aceita tudo, né? Então criar, desenvolver, ter ideias, isso todo mundo consegue fazer. Mas o difícil é você fazer uma ideia que vai caber no custo e vai ficar em pé. Então a gente faz um orçamento parametrizado. Normalmente o ideal é que você contrate um orçamentista para fazer isso, se você não tem experiência, mas não subestime essa etapa, não economize nessa etapa. Depois que você tem um orçamento parametrizado, ou seja, quanto custa o metro quadrado da minha obra, aí eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica, que é o quê? É analisar com essa área privativa, com esse custo de obra, com esse VGV, eu consigo pagar todas as despesas do meu negócio? Porque o que acontece? Dentro de incorporação, a gente tem duas coisas, área privativa e área comum. A área privativa é aquela que gera VGV. Quando eu vendo a área privativa, ela gera VGV. E a área comum é aquela que vai agregar valor à minha área privativa, dependendo do padrão de empreendimento, né? Tem alguns empreendimentos que a área privativa não vai agregar valor ao empreendimento, porque a gente já está no osso de preço de vendas. Mas só entendendo, então eu tenho área privativa e tenho área comum. A partir do momento em que eu rodo a minha viabilidade econômica, com aquele mix de produto, com aquele orçamento, e aí eu olho qual é o meu custo de marketing, qual é o preço do terreno, qual é o meu custo de obra, quais são a minha taxa de incorporação, qual a minha taxa de administração de obra, quais são os meus impostos. Se eu for, por exemplo, fazer o RET, Regime Especial de Tributação, quando eu fizer patrimônio de afetação, vão ser só 4% das vendas mensais, né? Mas enfim, então todos esses itens, mais o meu lucro, serão pagos pela venda das unidades autônomas. Então, sempre que eu for fazer o desenvolvimento de um produto, eu tenho que rodar uma viabilidade econômica com um orçamento. Mas eu rodo uma viabilidade econômica? Não. Aí é que é o pulo do gato. Quando a gente está falando em desenvolvimento de produto imobiliário, e eu ainda estou estudando esse terreno que apareceu para mim, por exemplo, que eu ainda não comprei, porque eu volto a dizer, eu ainda não comprei meu terreno, porque eu ainda estou estudando a viabilidade técnico-financeira deste terreno dentro da minha empresa. Então, a partir do momento em que eu faço esse estudo de viabilidade econômica, junto com esse orçamento, o que eu vou ver? Fechou a conta? Fechou. Mas vamos dar uma olhada em mais alguns cenários, porque se você testar apenas um cenário, como é que você vai saber qual é o melhor cenário para o seu terreno? Então, quando o incorporador desenvolve aquele mix de produto,
O ideal é que o incorporador desenvolva não um, mas no mínimo 2. Eu sugiro que faça 3. Então você desenvolve 3 cenários hipotéticos para esse terreno. Então, por exemplo, lá no meu exemplo eu falei de um mix de produto 60% 2Q, 40% 3Q. Esse é um cenário. Vamos fazer um outro cenário que, além de eu ter essa torre de apartamentos, eu tenho lojas no térreo. Vamos fazer mais um outro cenário que eu faço lojas com mezanino, e aí a gente vai testar esses cenários, porque o numérico de vagas vai mudar, porque a relação entre área construída privativa e área comum vai mudar. E aí a gente vai testando diferentes eficiências de produto, com diferentes preços de venda do metro quadrado, porque quando eu falo em área comercial, o preço de venda do metro quadrado é maior do que o de área residencial. Então, aí quando a gente começa a fazer esse detalhe no estudo de viabilidade econômica, às vezes vale mais a pena que eu tenha um projeto com uso misto, ou seja, que eu tenha lojas, estacionamento rotativo e apartamentos. Pode ser uma opção também. Mas o ponto é o seguinte: quando eu faço meu estudo de viabilidade econômica e eu vejo que aquele resultado tá bacana, eu vou fazer mais um e vou fazer mais 2. Então, eu vou fazer 3 estudos de viabilidade econômica de 3 produtos hipotéticos diferentes. Para quê? Para que eu consiga estressar o resultado desse negócio, para saber qual é realmente o melhor produto para aquele terreno. Depois que eu fiz essa análise comparativa entre viabilidades, aí vem a pergunta: cadê o dinheiro? E aí é nesse momento que eu vou definir qual vai ser a minha estratégia de captação. Vou fazer, então, um lançamento imobiliário padrão e vou fazer a venda dessas unidades autônomas depois do RI, vou atrair investidores. Como é que eu vou comprar esse terreno? Vou comprar esse terreno em permuta, vou fazer parceria com o construtor e vou pagar também o construtor em permuta. Aí eu vou fazer a minha estratégia de captação para que então eu possa montar o meu business plan, meu plano de negócios, para apresentar para um banco, se eu for fazer financiamento da construção, para investidores que vão financiar a minha obra, para investidores que vão comprar cotas do meu empreendimento ou que vão comprar unidades autônomas, ou para fazer a minha tabela de vendas. Depois que eu fiz isso tudo, então esse item de captação de recursos é o item 8, depois que eu fiz isso tudo, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou fazer a proposta de compra do terreno ou em dinheiro ou em permuta. Eu sempre indico que a gente faça a compra do terreno em permuta. Ganha o dono do terreno, porque ele vai ser remunerado no valor maior, e ganha o incorporador, porque reduz a exposição de caixa dele e ele consegue dividir esse risco com o dono do terreno. Então é um ganha-ganha na minha visão. Bom, então, recapitulando, a gente tem 9 etapas para fazer um desenvolvimento de uma incorporação imobiliária, né? Antes de lançar, obviamente. Eu tenho que fazer meu planejamento estratégico, eu tenho que fazer a minha inteligência de mercado, eu tenho que fazer a minha definição do mix de produto, estudo de massa e quadro de áreas, orçamento parametrizado, estudo de viabilidade, análise comparativa entre as viabilidades, captação de recursos e compra do terreno. Depois que eu fiz isso tudo, o que eu vou fazer? O meu lançamento imobiliário. Vou fazer o desenvolvimento do meu produto, entrar com todas aquelas definições técnicas que a gente tem para fazer um lançamento imobiliário, e aí eu vou colocar meu projeto na rua para ser vendido. Então, essa é a metodologia para desenvolvimento de produto. Então, quando eu falo como começar do zero, começa seguindo esse passo a passo que eu apresentei aqui para vocês. Legal? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso abrir para tirar algumas dúvidas agora. Eu já quis começar essa segunda temporada de lives da Incorporação na Prática metralhando vocês já com conteúdo, com conhecimento bem técnico, porque para quem já me segue há um tempo, sabe que é assim que eu trabalho. Eu acho que a gente está numa área que a gente tem um enorme potencial de desenvolvimento, a gente tem uma demanda muito grande. A gente vai ter lives falando sobre cenários, situação de mercado também, porque eu acho que é importante eu trazer para vocês esse tipo de informação. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que, dentro da Incorporação na Prática, o nosso objetivo é sempre trazer conteúdo técnico, para que vocês consigam desenvolver os negócios de vocês da forma mais lucrativa possível para a empresa de vocês, para os investidores de vocês, sem ficar perdendo tempo, sem achismo, porque a gente não pode desenvolver produto achando que vai dar certo. A gente tem que desenvolver produto tendo certeza de que o produto está adequado para o mercado, para o terreno, para o cenário do mercado imobiliário. O Jaques, deixa eu ver aqui, a pessoa mandou umas mensagens aqui.
Deixa eu ver. Genivaldo aqui, brilhante ponto de vista. Obrigada, Genivaldo. Jax falou aqui. Tem hora que as mensagens somem, né? Que são muitas, aí elas começam a... Muito bem colocado. Este passo a passo estará disponível. MG Lucas, esse passo a passo, ele faz parte de um curso que a gente tem aqui na Incorporação na Prática, que se chama Produto Imobiliário Viável. Se você tiver alguma dúvida sobre esse curso, você pode mandar um direct que a minha equipe entra em contato com você. Mas esse passo a passo, eu tô vendo a pergunta aqui do Wilton Sampaio. Carolina, como faz todo esse estudo sem iniciar na compra do terreno? Então, é exatamente isso, né? A gente precisa fazer esse estudo antes de comprar o terreno. Então, eu vou fazer uma live daqui uns dias, né? Eu não sei qual é o tema da live de terça-feira, depois eu vou olhar com calma. Mas vocês vão ficar sabendo. Vai ter uma live que eu vou falar sobre... Dá pra fazer incorporação imobiliária com R$0? E a resposta é não. Por quê? Porque se você quer fazer uma incorporação imobiliária com rentabilidade, com lucratividade, você precisa fazer um dever de casa antes de comprar o terreno. É óbvio que você pode fazer uma parceria com o arquiteto, e o arquiteto faz o projeto no risco e ele vai ser remunerado num valor maior se você fechar o terreno. Bacana, você pode fazer uma parceria, tá, Wilton? Só que você precisa fazer um estudo de mercado, você precisa fazer uma análise comparativa. Existe toda uma metodologia para a gente comprar um terreno. Eu não compro um terreno e depois vou olhar o que eu posso fazer nesse terreno. É o oposto. Primeiro eu defino o que eu quero fazer como empresa. Depois eu falo quais são os tipos de terreno que eu estou buscando. E aí que é importante, quando você define o seu planejamento estratégico, você já vai falar para os corretores, para os seus parceiros, qual é o tipo de produto que você está procurando. Então, o que o corretor vai fazer? Ele vai buscar terrenos que consigam te entregar um produto MAP, ou um produto Casa Verde e Amarela, ou um condomínio de casas que vai te entregar um VGV de 5 milhões, ou um VGV de 15 milhões, ou um VGV de 60 milhões. Mas você entende? Você já definiu o que você quer antes. Os corretores vão te apresentar terrenos que falem com o que você quer, e só depois que você fizer o estudo de viabilidade econômica, com estudo de massa, com quadro de áreas, com orçamento parametrizado, é que você vai tomar decisão. Porque às vezes o terreno ele é excelente, só que por causa de algumas delimitações, algumas definições técnicas desse terreno, você não consegue entregar o VGV que você busca. E você só vai descobrir isso fazendo estudo de viabilidade econômica. Não tem como comprar um terreno para depois pensar no que vai fazer. O nome disso é jogar dinheiro fora, tá? Wilton, já respondi. CD Siqueira, como vende antes do RI? Você tem que fazer uma SCP, uma Sociedade de Contas e Participação. O que é isso? Você vai criar uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, para montar a sua incorporação imobiliária. Junto com essa SPE, ela vai ser a sócia ostensiva da SCP. E essa SCP é uma estrutura que você vai criar para você vender cotas do seu empreendimento para investidores. Esses investidores vão comprar cotas de investimento, eles não estão comprando fração ideal nem unidade autônoma. Eles podem comprar frações ideais e unidades autônomas? Podem. Então, por exemplo, eu posso fazer um empreendimento que é uma torre de apartamentos e para eu custear a minha obra, que é 50% do VGV, eu preciso vender, sei lá, 50 apartamentos. E desses 50 apartamentos, eu vou vender num preço menor para atrair investidores e pagar minha obra. E os outros 50 apartamentos, eu vou fazer uma conta de padaria legal aí, fazer um estudo de viabilidade econômica legal aí para pagar o resto do meu lucro, né? Depois eu posso entrar mais nessa metodologia, porque não é tão simples de eu explicar aqui. Mas o resumo da ópera é o seguinte: você vai vender cotas de participação no seu negócio. E você está desenvolvendo seus projetos, porque esses investidores eles estão entrando para viabilizar o seu negócio. Depois que você desenvolveu os projetos, compatibilizou os projetos, fez as aprovações, as consultorias técnicas, aprovou, pegou o alvará de construção, quadros da NBR, minuta da convenção de condomínio e regimento interno, e aí eu tenho meu RI, esses clientes que foram investidores, mas que compraram apartamentos, na verdade eles compraram uma cota que equivale a um apartamento. Quando você tiver o RI, o que você vai fazer? Esses investidores, essa SCP se dissolve, você não tem mais essa SCP vinculada à SPE, você vai ter esses clientes, então,
como clientes que compraram unidade na planta, mas já quitaram. É importante que os investidores, eles quitem essa unidade antes de você fazer o registro de incorporação, tá? Viu, CD Siqueira? Espero ter respondido. MG Lucas, perfeito. Marcos Serson, tenho 2 terrenos bem grandes em cidades turísticas. Opa, multipropriedade, condomínios de casa, né? Então, legal, é bom ter um terreno assim. Legal, gente. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu dou mais 2 minutinhos para fazerem perguntas. Senão, eu vou encerrar por aqui, porque como eu disse, as nossas lives de terça e quinta, o objetivo é que elas sejam rápidas, até porque tá todo mundo no horário de trabalho, né? Tá todo mundo trabalhando aí. E o que eu quero, na verdade, é só explodir a cabeça de vocês, deixar vocês com ideias, que vocês consigam toda terça e quinta ter uma pílula de conhecimento aí. É para isso que a incorporação na prática existe. Lembrando que essa live, ela vai ficar disponível apenas por 24 horas. Depois disso, a gente vai retirar essa live do ar. Então, se você quer receber esse conteúdo, se você quer o resumo dessa live, entra no grupo do Telegram. É só clicar no link da descrição do perfil, que lá você consegue acompanhar também essa live, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na terça-feira, às 10h10. Tchau!